Olá, eu sou a doutora Raquel Cimbalista, pediatra, e vou falar sobre um tema muito importante hoje, que é prematuridade. Bebê prematuro, o que é um bebezinho prematuro? Aquele que nasce antes do tempo. A gente vai falar sobre isso porque é muito importante saber. Ela é considerada a principal causa de morte em crianças nos 5 primeiros anos de vida no Brasil. Olha só, e comparado ao mundo, o Brasil, ele ocupa o nono lugar em número absoluto de partos prematuros e precisamos prestar muita atenção nisso. Tá? No Brasil, 10% dos bebês nascem prematuros. Dada essa importância, existe que na Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente fala do Novembro Roxo, que é um mês destinado à conscientização da população a respeito da prematuridade. E no dia 17 de novembro é considerado o Dia Mundial da Prematuridade, um dia onde se faz movimentos, esclarecimentos, questionamentos, estimulações para prevenir, para melhorar essas estatísticas da prematuridade. Você vê tão importante que é esse tema que tem uma conotação mundial. O que é esse bebezinho que nasce antes do tempo? A gente fala, nasce antes do tempo, mas tem gente que não sabe direito quando é que ele é considerado prematuro ou não. Para a gente lembrar ali da gestação, desde que o bebê é formado pelas duas células do espermatozoide do papai e o óvulo da mamãe, ele vira ali um embrião. E ele é considerado embrião até a 8ª semana de vida ali intrauterina. Depois disso, a partir de 9 semanas, ele já é promovido a feto. E a partir desse feto, nesse início da embriogênese, vão se formar todos os órgãos, o coraçãozinho, o sistema nervoso central. E a gente sabe que a maioria das gestações ela ocorre entre 38 e 40 semanas de gestação, de duração aí da gravidez. E o bebê que nasce antes de 37 semanas de gestação, ele é considerado prematuro. E essa idade gestacional, ela determina a gravidade das consequências para esse prematuro. Claro, se você pensar que a gente precisa de pelo menos 37 semanas para que o bebê esteja todo formadinho, os órgãos todos formadinhos, pronto para nascer, quanto menos semanas ele tiver dentro da barriguinha da mamãe, mais grave é essa prematuridade. Então, por isso que existem classificações. Se você olhar na internet, alguns artigos, existem alguns lugares que diferem um pouquinho, mas eu vou falar aqui para vocês a classificação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente considera, né, não bota tudo no mesmo bloco de prematuro. Como eu falei, uma coisa é um prematuro que está perto de 37 semanas, outra coisa é um prematuro que tem 28 semanas. Então, o pré-termo tardio, como é chamado, ele é aquele bebezinho que nasceu prematuro antes de 37 semanas, mas vai de 34 semanas a 37. Então, ele é meio ali limítrofe, ele tem a prematuridade, mas tem boa chance de estar tudo bem, pode até sair do parto e ir para o alojamento conjunto com a mamãe, nem sempre fica em unidade de terapia intensiva. Esse é o pré-termo, considerado pré-termo tardio. Tem o pré-termo moderado, que é de 32 a 34 semanas. Temos o muito pré-termo, que é de 28 a 32 semanas. E tem o pré-termo extremo, quer dizer, né, o pior deles, que é abaixo de 28 semanas. Uma classificação também que é feita com relação ao peso do recém-nascido. Então, se ele é considerado baixo peso, se ele tem menos de 2.500 gramas, 2,5 kg. Então, a gente tem a classificação da idade gestacional, que é por semanas, que eu falei, e a do peso também é importante. Por quê? Porque os bebês que têm menos que 2,5 kg, eles têm 20 vezes, olha, muita coisa, 20 vezes mais chance, mais risco de morrer do que comparado aí com aqueles com maior peso. A gente classifica eles em baixo peso, que vai entre 1,5 kg e 2,5 kg. A gente classifica depois em muito baixo peso, que vai de 1 kg a 1.499 gramas, ou antes de 1,5 kg aí. E o extremo baixo peso, que é abaixo de 999 gramas. E num estudo recente também, de 2015, foi
realizado pelo Intergrowth, que é um grupo de estudo e coordenado por Barros, mostra que a prematuridade ela tem não só essas classificações, mas vários fenótipos diferentes. Isso quer dizer o quê? Na verdade, o que se começa a fazer é classificar o indivíduo, aquele bebezinho que nasceu naquele momento. A gente tem essa classificação para nortear, mas você tem que ver cada caso, juntar ali a prematuridade por semana com o peso e ver o que cada bebê necessita naquele momento que nasceu antes do tempo. É uma coisa mais individualizada, cada vez mais a característica desses recém-nascidos ela é mais individualizada e menos colocada aí nessas classificações tão rígidas. No Brasil, o que a gente pensa assim, o que a gente pode fazer para diminuir essa taxa de prematuridade? A gente tem algumas campanhas do SUS, algumas orientações, inclusive legislações que obrigam as maternidades, os obstetras, a equipe multidisciplinar a ter uma conduta específica diante desse parto prematuro e desse bebê prematuro. São políticas públicas que tendem a melhorar essas estatísticas. Isso é importante a gente ter em mente e os profissionais de saúde, as pessoas que lidam com a mamãe e esse novo bebê estarem cientes, estarem por dentro dessa legislação. Outra dúvida que as mamães têm muito é que eu sei que é prematuridade, eu sei que é o bebê prematuro, mas às vezes a mãe está grávida e pergunta para mim: mas doutora, o que determina se meu bebê vai ser prematuro ou não? Porque às vezes tem um caso, eu tenho uma vizinha que estava tudo bem, estava a gestação tudo bem e de repente o bebê nasceu, ela entrou em trabalho de parto. A outra fez um monte de coisa errada e não entrou em trabalho de parto. O que determina se ele vai ser prematuro? Olha, a gente não tem todas essas respostas. Existem alguns fatores de risco que podem aumentar a chance desse bebê ser prematuro, mas tem aquelas causas que a gente considera desconhecidas, que não são conhecidas ainda. Você pode, infelizmente, estar com seu pré-natal todo em dia, tudo direitinho, e você entrar em trabalho de parto sem ter uma explicação específica ou plausível para aquilo. No Brasil, teve um estudo também recente, de 2018, que demonstrou, ele fez uma estatística mostrando que os partos prematuros em mulheres com um nível educacional mais alto, mais elevado, estavam mais relacionados a cesarianas, a indicações de cesarianas. E naquelas com um nível social mais baixo e mais associado à pobreza, associado à ruptura prematura de membrana. Então, como se tivesse um descolamento de membrana ou uma ruptura de bolsa, eram os casos mais comuns aí da prematuridade. Isso foi uma estatística desse estudo. Segundo a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, existem alguns fatores de risco, como eu falei, que aumentam a chance aí desse bebê nascer prematuro. Vários. Aí você vê, ela classifica por tipos, por exemplo, epidemiológicos. Então, como eu falei nesse último estudo, baixo nível socioeconômico, ele é um fator de risco para a prematuridade. Talvez por dificuldade de ter um pré-natal adequado, dificuldade de ter acesso à informação adequada para melhorar isso, a qualidade de vida, a qualidade da gestação dessa gravidez. Fatores de risco ambientais, que seriam do ambiente onde essa gestante está inserida. Então, nutrição inadequada, a gestante que não se alimenta de forma correta, que não usa suplementos adequados que o médico no pré-natal passa, não toma ácido fólico, não usa ômega 3, a idade materna, os extremos, então mulheres muito jovens, adolescentes, no início da menarca, ali, 12, 13, 14 anos, ou mulheres mais velhas, principalmente acima dos 35 anos, têm mais chance de prematuridade. Estresse físico e psicológico, cigarro, que a gente sabe, álcool. Eu já falei, já fiz alguns posts, inclusive nas redes sociais, que não existe mais dose segura de álcool na gestação. Então, aquela coisa assim, pode tomar um golinho, uma taçazinha de vinho, isso não existe mais, não existe dosagem segura, então é zero álcool durante a gestação. Drogas lícitas ou ilícitas, medicamentos em si, drogas ilícitas também. Obstétricos, fatores de risco obstétricos seriam alterações hormonais, uma mãe que tem diabetes, que tem hipohipertireoidismo,
incompetência do colo do útero, é um colo do útero que fica abrindo, ele não consegue ficar fechado durante a gestação, sangramentos, placenta prévia, que é aquela placenta mal inserida de forma muito perto ali do colo do útero, descolamento prematuro de placenta, polidrama, oligodrama, que é o excesso de líquido amniótico, pouco líquido amniótico, gemelaridade ou gravidez múltipla, que a gente chama 2, 3 filhos, aumenta mais a chance de prematuridade. Então, hoje em dia, as mulheres estão tendo filhos mais velhos, então estão até procurando mais clínicas de fertilização e fazendo procedimentos como fertilização in vitro, por exemplo. Isso aumenta a quantidade de gestações múltiplas, aumentando também a incidência de partos prematuros. Para você ter uma ideia, 17% dos nascimentos antes de 37 semanas são por conta de gemelaridade, de gestações múltiplas. E 23% antes de 32 semanas são por causa dessa mesma causa. Ruptura de bolsa da membrana amniótica e precoce, doença hipertensiva, que é a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, restrição ao crescimento fetal, malformações fetais e partos prematuros anteriormente. Se a mãe teve um parto prematuro anteriormente, na segunda gestação ela corre risco de ter o parto prematuro também. Outros fatores de riscos ginecológicos. Então, a gente tem alterações anatômicas mesmo do colo uterino ou do próprio útero, miomas, história de amputação de colo uterino, malformações em geral. Fatores clínicos cirúrgicos, então infecção urinária, que é super comum na gestação, infecções congênitas, que a gente chama toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis, que infelizmente está voltando aí a ter uma incidência maior, doenças maternas como coagulopatias, doença da coagulação, diabetes, hipertensão arterial, procedimentos cirúrgicos na gravidez, às vezes a mãe tem uma emergência, tem uma apendicite, por exemplo, tem que fazer ali aquela cirurgia, é um risco do bebê nascer de parto prematuro. Fatores genéticos, maternos ou fetais, malformações cromossômicas do feto. Outros fatores iatrogênicos, que são por erro médico ou negligência. E aqueles que eu falei desconhecidos, que são temos alguns fatores ainda desconhecidos. E então, como é que a gente pode saber? Primeiro, você fazer um bom pré-natal, um bom acompanhamento desse parto, dessa gestação desde o início, ter ali, né, tentar mesmo se envolver com essa gestação da melhor forma possível. A gente tem até um nosso e-book que você pode baixar aí nas redes sociais, principalmente na link da bio do Instagram. Se você quiser, ele é gratuito e fala da gestação saudável, como ter uma gestação saudável. Então, como você se alimentar bem, prática de atividade física, pré-natal, exames pré-natais. Existem avaliações que são específicas para você acompanhar se aquela gestação ela está indo bem ou se tem algum risco de parto prematuro, que são a ultrassonografia, que a gente faz no pré-natal, e que ela vai medir o comprimento do colo uterino, que ele é um bom indicador. Se ele estiver fechadinho, né, o bebê está seguro ali dentro do útero. Se ele estiver, dependendo do comprimento desse colo, você pode pensar que aquela gestação está caminhando para um risco de parto prematuro. Existe um exame também, que é a fibronectina fetal, é um exame bioquímico que se faz também, que tem um bom valor preditivo aí para você saber se aquele feto já está perto de entrar, né, de querer ir embora antes da hora. Mas basicamente é um acompanhamento mesmo de perto, um pré-natal bem feito, para a gente ir afastando esses fatores de risco e cuidando da gestante a cada semana aí da gravidez, para que corra tudo bem e ele aguente aí as 37 semanas no mínimo dentro da barriguinha da mamãe. Outra coisa é que, se não tem jeito dele ser prematuro, por que a gente deve se preocupar se ele for prematuro? Quais são os problemas que esse prematuro tem? Por que é uma preocupação o parto prematuro? Como eu falei anteriormente, esse nascimento prematuro, ele produz mais mortes. O bebê, ele nasce menos preparado para a vida extrauterina. Principalmente, ele acaba, né, o bebê a termo, que nasce já completinho, a partir de 37 semanas, ele já tem
uma esterogestação por si só, aí uns 3 meses de mais adaptação, onde o trato gastrointestinal, respiratório, cardiovascular vão terminar de se formar. Imagine um bebezinho que nasceu antes disso ainda. Então, os riscos vão aumentando conforme as semanas de gestação são menores. Naquelas crianças que sobrevivem à prematuridade, vão se aumentando os riscos de condições crônicas. Então, ele sobreviveu àquele primeiro momento da prematuridade, mas vai ter alterações no padrão de crescimento, no desenvolvimento sensorial, motor, cognitivo, psíquico, e também vai ter mais risco na fase adulta para alguns tipos de doença, tipo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, estão associadas aí à prematuridade. Então ele pode superar aquele iniciozinho da vida, mas ter algumas sequelas ou alguns fatores de risco para desenvolver algumas doenças que o bebezinho que nasce no tempo certo não tem. E falando de gravidade com relação às semanas de gestação, isso é interessante porque você vê que abaixo de 22 semanas, o bebê que nasce abaixo de 22 semanas de gestação, dependendo do estudo que você pegue, você vai ver que ele tem somente de 2 a 15% de chance de sobreviver. E aí você vai subindo de 23 a 25 semanas, de 15 a 55% de chance, já vai aumentando. De 26 a 28 semanas, de 75 a 85%, ó como já aumenta. De 29 a 32 semanas, de 90 a 95%, e aquele limítrofe de 33 a 36 semanas já sobe aí para 95% de chance de sobrevivência. Então a gente vê que a cada semana dentro da barriguinha é um ganho a mais para esse bebê. E a gente sabendo o que está sendo formado ali naquela semana, aquele bebê que nasceu com aquela quantidade de semanas gestacionais, você já pode imaginar que tipo de problema você vai encontrar logo que ele nascer. Então, por exemplo, a gente sabe que tem uma substância no pulmão que ajuda os alvéolozinhos a ficarem abertos quando ele começa a respirar depois que nasce, que se chama surfactante. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E a produção do surfactante, ela começa ali no final, 25, 26 semanas. Então, se o bebê nasceu antes disso, não tem surfactante, já é um agravante, ele já vai ter um problema respiratório mais grave. Se ele nasce ali pelo menos de 28 semanas para cima, já tem maior produção desse surfactante. Então, é um exemplo de, a depender da evolução dele dentro da barriguinha, o que você vai esperar. E quais seriam essas doenças, então, mais comuns do prematuro? Justamente essa síndrome do desconforto respiratório, antigamente chamada de membrana hialina, broncodisplasia, que é uma alteração também da parte respiratória, alterações cardíacas, tipo existência do canal arterial, fica um buraquinho ali passando do coração de um lugar para outro que não era para ter, retinopatia, que é doença da retina, que pode gerar cegueira, enterocolite necrosante, que é uma doença no trato intestinal do bebê, hemorragia intracraniana, hemorragia cerebral, leucomalácia, que é uma doença também da parte parenquimatosa do cérebro mesmo, da parte cerebral, anemia, icterícia. Então são doenças que têm maior incidência no prematuro e maior gravidade também nesse prematuro. Então por isso a gente se preocupa sim quando o bebezinho nasce antes do tempo, e quanto mais antes desse tempo, mais grave, né, e menos chance de sobreviver ele tem. Ah, tá, então eu sei que o prematuro pode ter várias doenças, que o bebê a termo, né, normalmente não tem, então significa que todo bebezinho prematuro, ele fica internado, ele tem que ficar internado? Olha, não necessariamente, vai depender justamente de uma associação de coisas, primeiro, da idade gestacional desse bebê. Quanto mais perto de 37 semanas ele tem, mais chance dele não ficar internado. Quanto maior peso esse bebê tiver, também menor a chance dele ficar internado. E vai depender do que ele apresentar ali ao nascer. Ele vai ter uma doença respiratória, ele vai ter uma infecção, ele vai ter uma persistência de canal arterial, um problema cardíaco, ou ele não tem nada, ele vai ficar só em observação e vai conseguir não ficar internado, ficar ali com a mamãe, com o papai, com a família no alojamento conjunto. Vai depender. Geralmente esse bebê, ele é internado mais por problemas respiratórios e por infecção. São, né, as coisas assim que geralmente fazem o bebê ficar mais tempo ali internado. Podem ficar, infelizmente, aí
semanas, né? 2, 3, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, 4 meses internados, até se restabelecer, conseguir viver realmente sem nenhum suporte a mais e que esteja com um peso razoável, geralmente o peso perto pelo menos dos 2 quilos, para ser liberado. Caso esse bebê precise ficar internado após o parto, é direito do pai e da mãe ter livre acesso a esse recém-nascido durante todo o período de internação, porque a mãe, ela tem alta, mas o bebê não. E ela pode ficar o tempo todo. Tem algumas, claro que tem as regras de visita em cada unidade de terapia intensiva neonatal, mas ela pode ter acesso a este bebê todos os dias. E mesmo no caso de recém-nascidos críticos que estejam em unidade de terapia intensiva, ela vai tirar o leitinho para fornecer, ela vai colocar o bebê no colo, ela vai estar ali como acompanhante daquele bebê. Esse acompanhamento do bebê, ele em período integral, como a gente fala, ele é previsto por lei, tá? No artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e da portaria número 930, caso vocês queiram baixar aí, de 10 de maio de 2012. E ela justamente define todas essas diretrizes, objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave e, consequentemente, a toda a sua família e, né, nessas unidades de leito de UTIs neonatais. A gente tem, nesses bebezinhos que vão ficar internados, o programa Método Canguru. Vocês já devem ter ouvido falar, ele é bem disseminado, esse método Canguru. Ele busca, então, melhorar a qualidade de atenção prestada a essa gestante, a esse recém-nascido e a sua família que o bebezinho está internado. É uma abordagem humanizada, segura, que favorece o contato pele a pele. E como é que a gente faz isso? A mamãe, ou o papai, ou qualquer familiar que queira, envolve esse bebezinho que esteja estável, claro, tem que ter uma certa estabilidade para poder sair da incubadora em determinados períodos. Ele vai ficar envolto como um canguruzinho mesmo, tipo um sling, aqueles slings que a gente usa para transportar o bebê. Ele fica enroladinho ali em contato pele a pele com a pessoa que está ali, principalmente com a mamãe. E a gente já tem vários trabalhos que mostram muitos benefícios desse método Canguru. A gente tem trabalhos que mostram menos tempo de internação do bebê, uma oxigenação do bebê mais adequada. Você vê que esse contato pele a pele, principalmente com a mãe, como favorece o desenvolvimento desse bebê, melhora a imunidade desse bebê, favorecendo realmente uma melhor recuperação. Aumenta a temperatura do corpo, aumenta a estabilidade do bebê. Ele tem menos episódios de apneia, de parada respiratória, que os bebezinhos eles têm uma incoordenação aí da respiração e elas diminuem com esse método Canguru. Diminui o choro, o estresse, melhora o aleitamento materno, porque a mãe consegue relaxar mais, produzir mais com esse contato do bebê, estimula a produção de leite materno, aumenta o vínculo do bebê com a mãe, principalmente, diminui o tempo de separação aí entre a mãe e o bebê, fazendo um melhor relacionamento familiar entre a equipe e a própria família e o bebê, esse tripé aí que é tão importante. Diminui a infecção hospitalar também, olha quanto benefício. Controle da dor, alívio da dor, acolhimento do bebê e a sua família, respeito à individualidade daquele binômio e promoção mesmo do contato diário, permanente, persistente do bebê com a sua mãe. Então, existem muitas vantagens. É bom que a maioria das maternidades adota esse método Canguru e funciona muito bem e o bebê acaba indo mais cedo para casa. Falando no método Canguru, outra questão muito perguntada aí para as mamães, e elas ficam muito apreensivas, porque durante a gestação se cria uma expectativas, né, de como é que vai ser esse parto, como é que vai ser quando eu levar meu bebê para casa, eu quero amamentar esse bebê, então existe a expectativa da amamentação. A mãe e o pai fizeram um curso, leram muito sobre a amamentação, então a mãe está preparada ali para amamentar e o bebê nasce prematuro. E ela se pergunta, será que eu consigo amamentar meu bebê prematuro? E sim, na maioria das vezes, se é um bebê que está estável, se é um bebê, principalmente aqueles prematuros limítrofes que são acima de 33, 34 semanas, você consegue sim amamentar. Lembrando que o acompanhante do bebê, ele tem, então, por lei,
previsto no artigo 12 aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode ficar 24 horas ali com aquele bebê. Então, isso favorece a amamentação. A mãe, mesmo que o bebê não tenha uma condição de sugar, porque às vezes nasceu muito prematuro, não tem uma sucção muito boa, existem outras formas de você ofertar esse leite para o bebê. Nas maternidades existem locais onde a mãe pode ordenhar esse leite, as enfermeiras orientam como é que faz essa ordenha, a mãe vai ordenhando, se conseguir colocar o bebê no seio, ele vai sugando aos pouquinhos, estimulando desse peito a produzir o leite, inicialmente o colostro, que tem um monte de imunoglobulina, muita água, super nutrientes assim, que vão ajudar o bebê a se recuperar. Então é estimulado sim o aleitamento materno. Caso a mãe não produza leite devido ao estresse, às vezes as mães ficam tão estressadas e preocupadas porque o seu bebê está internado, que elas não conseguem produzir leite ali inicialmente nos primeiros dias. Você pode contar com os bancos de leite também. Os bebês que estão mais instáveis, eles precisam de outra forma para se alimentar. Por exemplo, às vezes uma sonda passada no nariz até o estômago, ou na boquinha até o estômago. Alguns precisam de nutrição pela veia, então tem um acesso venoso e vai ter uma nutrição parenteral até ele se estabelecer. E bebês mais graves que não tenham condição de se alimentar pela boquinha podem lançar mão de gastrostomia, que é uma operação que faz no estômago, uma abertura que faz nesse estômago para que o leite vá direto ali para o estômago. E são várias formas de você alimentar o bebê dentro da unidade de terapia intensiva, mas você pode alimentar com a sonda, tanto com a sonda, com a gastrostomia, tudo. Você pode usar o leite materno que você coletou, que você ordenhou, e a enfermeira vai colocar ali na sonda, ele vai estar recebendo o leitinho materno. O leite materno também, se você, como eu falei, se você não estiver produzindo, pode recorrer a bancos de leite materno da sua cidade e, se possível, se houver estoque desse banco de leite, ofertar esse leite materno para o bebê. É importante porque ele previne várias doenças, inclusive doenças graves, como a enterocolite necrosante, que é uma doença do intestino que ocorre mais em prematuro, e você fazendo o uso do leite materno precocemente, há uma redução muito grande da incidência dessa doença. Além de você passar imunoglobulinas, que são proteínas que são anticorpos ali contra vários vírus, bactérias, você aumenta a defesa desse bebê que já nasceu tão indefeso. Então, sim, o leite materno ele é importante, ele é estimulado e você tem várias formas de ofertar. Se o bebê não está conseguindo sugar, como eu falei, fraquinho, não está conseguindo sugar o seio, ou a gente vai fazer via sonda, ou você pode ofertar no copinho, botar no copinho, ele fica ali semi-sentado e você vai ofertando no copinho, ou por meio de seringa, outras formas aí para que ele comece a trabalhar a musculatura da boquinha e aprenda aos pouquinhos, vai botando no peito, vai botando no copinho, com auxílio da equipe multidisciplinar, que vai orientar você, mamãe, a manter esse aleitamento materno desde o primeiro dia de vida do bebê, tá? Os prematuros, outra dúvida, eles são tão pequenininhos, frágeis, e será que eles precisam de cuidados especiais? Olha, na maioria das vezes, sim, por serem, ainda precisarem terminar sua formação, digamos ali, que não terminou dentro do útero, eles têm algumas questões que costumam ser um pouco diferentes do bebê a termo. Por exemplo, eles perdem mais calor pela pele, a pele ainda está muito fina, ele desidrata mais, ele tanto perde mais líquido quanto mais calor, então temos que ter um cuidado com a parte térmica desse bebê. A gente vê, inclusive, que eles ficam ou em incubadoras ou em bercinhos aquecidos, justamente para não ter essa perda de calor, que é mais frequente nos bebezinhos prematuros, até porque eles têm pouca gordura. O bebê, ele costuma engordar nas últimas 4, 3 semanas de gestação. Então, às vezes, o bebê não tem ainda aquela gordurinha embaixo da pele, aquela pelezinha de velho, né, que fica meio estranha. Isso dificulta a regulação térmica do bebê e eles perdem calor e umidade ali pela pele. É um fator que a gente tem que prestar atenção. As doenças mais comuns, né, as doenças de base que podem ocorrer aí da prematuridade, como a gente falou em outro vídeo, retinopatia, doenças da árvore respiratória, problemas cardíacos, dependendo do que cada bebê apresentar, ele vai ter que ter um cuidado específico para aquela doença que ele está apresentando no momento. Com relação a vacinas,
Temos um vídeo também sobre vacinas do prematuro, mas basicamente as que diferem mais são as vacinas da ABCG, que não pode ser dada ao bebê abaixo de 2 quilos, tá? Então a gente precisa esperar esse bebezinho fazer 2 quilos, alcançar 2 quilos para fazer a dose da BCG, e o Palivizumab, que é esse nome estranho, né? Ele é um anticorpo que previne contra o vírus sincicial respiratório, que é um vírus grave, que pode dar bronquiolite, insuficiência respiratória, e principalmente nos bebezinhos abaixo de 28 semanas, ele é preconizado para prematuros, o Palivizumab. O resto do cartão de vacina, ele é basicamente igual ao cartão de vacina do bebê a termo, não tem grandes mudanças, você pode fazer cronologicamente, o bebê saindo de alta, você vai fazendo as vacinas. Normalmente a diferença básica mesmo é a BCG, que só pode ser dada a partir de 2 quilos, e o Palivizumab, que é feito também, são feitas 5 doses do Palivizumab. A equipe multidisciplinar é importante para o cuidado desse bebê. Normalmente um bebê a termo, ele quando sai do hospital e vai para casa, precisa fazer apenas a consulta com o pediatra e depois de 30 dias uma visita ao oftalmologista. Não tem muitos profissionais ali envolvidos no cuidado desse bebê, mas o prematuro sim, além do pediatra e do oftalmologista, que vai precisar olhar esse bebê mais vezes por conta de maior incidência de retinopatia, de doenças da retina, que podem levar à cegueira. Você também vai precisar de um neuropediatra muitas vezes, porque esse bebê, se for muito prematuro, pode ter um déficit de desenvolvimento, um déficit cognitivo que tem que ser acompanhado desde o início. A depender da doença que ele apresentou ao nascimento, que justificou ele ficar internado, talvez precise de algum outro especialista, um pneumopediatra, um gastropediatra, depender do que aconteceu, um cardiopediatra. E ele vai precisar de um fisioterapeuta para fazer o que a gente chama de estimulação precoce, para melhorar, ele conseguir ter o ganho do desenvolvimento neuropsicomotor. Se tiver uma doença respiratória de base, talvez até fisioterapia respiratória também domiciliar. Às vezes um fonoaudiólogo para ajudar justamente na amamentação, na sucção desse bebê. E eventualmente mais tarde, com a evolução dessa fisioterapia, tudo um terapeuta ocupacional, e à medida que ele for evoluindo, a gente vai observando quais os cuidados específicos e os especialistas que ele vai precisar ter. E falando em desenvolvimento, outra pergunta muito comum é: o desenvolvimento do meu bebê prematuro, ele vai ser diferente de um bebê a termo, um bebê que nasceu no tempo certo? Vai depender muito, primeiro, de qual grau de prematuridade que esse bebê tem. A gente sabe que quanto mais perto da idade gestacional normal, menos sequelas e menos alterações ele vai ter. Então, se é um bebê limítrofe, que nasceu de 34 semanas em diante, geralmente ele vai bem. Se é um bebê prematuro extremo, com 20 e poucas semanas, 27, 28 semanas, é um bebê que pode ter mais sequelas. E dependendo do que ele teve ao nascimento, o que ele teve que justificou ele ficar internado, ele teve uma doença respiratória que fez ficar sem oxigenação no cérebro, ele teve uma doença cardíaca que teve a mesma repercussão, ele teve uma infecção generalizada, o que ele teve nesses meses de internação na UTI neonatal, logo ao nascimento, que justificou ele ficar internado, e que tipo de sequela isso vai causar a esse bebê. Então é individualizado esse acompanhamento. Ele vai precisar, então, quanto mais prematuro ele foi, quanto mais tempo ele ficou internado, quanto mais alterações ele teve, ele vai precisar dessa equipe multidisciplinar. Então vai precisar do pediatra, vai precisar do neuropediatra. A gente sabe que 25 a 40% dos prematuros, eles apresentam sequelas em seu desenvolvimento cognitivo. Às vezes essas sequelas, elas não são vistas logo nos primeiros meses, mas quando essa criança começa a frequentar a escola, começa a aprender a ler, escrever, você vê um déficit cognitivo, uma dificuldade de aprendizado, que poderia talvez ter sido estimulado um pouco mais no início da vida, diminuído essa dificuldade. Então, é orientado que se tenha um acompanhamento, se possível, desse neuropediatra, principalmente para os bebês com maior grau de prematuridade. A gente sabe que a partir do 4º mês de gestação, ele lá no 4º mês de gravidez, já se começa, em cada mês,
há uma mielinização de uma área diferente do cérebro. O que é mielinização? A gente tem um neurônio, ele tem um corpo, ele tem um cabinho, assim, tipo um rabinho, que é o, né, do neurônio, a célula. Ele é como um fio e é onde passam os impulsos nervosos nessa região que é chamada axônio. E ele nasce desencapado, é como se fosse um fio desencapado. Um fio desencapado é meio doido, assim, né? Dá curto-circuito. A gente precisa dessa bainha de mielina, que é uma bainha proteica, que envolve esse fio, encapa esse fio, para que os impulsos nervosos eles sejam direcionados de forma normal, fisiológica, de um neurônio para o outro. Então, a cada mês, uma área do cérebro ela é mielinizada, no sentido céfalo-caudal. Então, o que move os braços, depois o que move as pernas, e a gente precisa desse acompanhamento com o neuropediatra justamente para ir vendo se isso está acontecendo de forma gradual, normal, satisfatória. Outros especialistas, a depender da doença que o bebê apresentou no nascimento, como eu falei, pneumopediatra, gastropediatra, o cardiopediatra, vamos precisar do oftalmologista mais de perto, vamos precisar do fisioterapeuta para fazer treinamento ali de motor, com a estimulação precoce, para que esse bebê alcance seu desenvolvimento dentro da sua idade cronológica. Uma fisioterapia respiratória, se tiver problema respiratório, fonoaudiólogo para ajudar na parte de sucção de aleitamento materno principalmente, e fazer com que esse bebê ele se desenvolva da melhor maneira possível, ele consiga atingir o seu desenvolvimento pleno. Com relação ao crescimento, que é mais matemático, é peso e altura, a gente sabe que existe um tempo que a gente chama de catch-up. É o tempo que esse bebê vai atingir o peso e a altura compatíveis com alguém da idade cronológica dele. Isso ocorre mais ou menos por volta dos 2 anos de idade. Então, até os 2 aninhos de idade, a gente faz a distinção da idade cronológica para a idade corrigida. O pediatra ele corrige essa idade do bebê. Então, por exemplo, a gente corrige sempre para 40 semanas. A gente coloca como se esse bebê deveria ter nascido com 40 semanas e nasceu com 35 semanas. Então, ele está com 5 semanas, né, a menos. O bebê nasceu hoje com 35 semanas, a gente considera que ele está com negativo aí 5 semanas. Quando ele faz 5 semanas de idade cronológica, ele nasceu. Pra gente ele tá com 0 de idade corrigida e aí vai. Isso porque no gráfico de peso e altura a gente faz essa correção da idade até os 2 aninhos de idade, que é quando esse bebê tem que ter atingido o catch-up, que é a média de idade e peso para a altura e o peso da idade da faixa etária dele, como se ele não tivesse sido prematuro. Para isso, a gente tem que ter uma orientação de perto, nutricional, de atividade física, de estimulação precoce, nesse conjunto aí de equipe multidisciplinar. E o pediatra é quem faz o link disso tudo. O pediatra geral é a cola de toda essa equipe multidisciplinar. Ele que direciona, ele que absorve todas as informações e direciona como um todo a progressão, a estímulo, o desenvolvimento, o crescimento, e acompanha aí direitinho e que orienta a família, que faz todo esse link mesmo entre todos os profissionais, a família, o paciente. Mais importante ainda do que o bebê a termo é que o bebê prematuro vá com mais frequência a todos esses profissionais e principalmente ao pediatra geral, que é quem vai estar fazendo esse acompanhamento de perto para que ele cresça aí feliz e saudável e deixe essa prematuridade aí no passado somente como uma história para contar. Tá bom? Gostaram do vídeo? Se gostaram, então compartilhem com alguma mãe que está grávida ou tentante ou alguém que teve um parto prematuro, para que aprenda também e fique mais tranquila, tendo mais informação a respeito desse mundo aí da prematuridade. Beijo, me sigam nas redes sociais e até a próxima.